abençoado. É tão bom, né, nós louvarmos a Deus, e é gostoso quando nós temos toda, né, o aparato de microfone, mas quando nós temos a oportunidade de louvarmos a Deus naturalmente, como os nossos irmãos, né, fizeram no início, né, com a sua voz unicamente, né, e naquela época os instrumentos acústicos, né, violão, harpa, cítara, tantos outros. É tão bom quando nós temos essa oportunidade, né? Eu lembro que a última vez que eu participei de um culto estilo da roça, onde praticamente não tinha luz, mas não tinha instrumento de elétrico, somente instrumento acústico. Foi lá na Barra do Turvo, ainda numa vigília que a gente foi, não lembro quem dos irmãos que estão aqui que foram numa igreja bem beirando ali a BR. Naquele tempo a gente ainda era Madureira, faz muitos e muitos anos. Irmãos, hoje eu quero, junto com os irmãos, receber algo que venha, de certa forma, fazer com que haja uma mudança em nós, que nós possamos voltar um pouco num tempo onde que parece-nos que a presença do Senhor era mais próxima de nós, não que agora não é, mas há situações, há momentos na nossa vida que nós passamos a viver meio que num automático, meio que vivendo um dia, né? Às vezes a gente fala, eu estou vivendo hoje, sem perspectiva para o amanhã, vivendo esse momento como não houvesse sentido, não houvesse expectativa, não houvesse nada a mais a ser feito. E essa semana eu estive com meu filho num evento, e na volta nós conversamos um pouco, e eu até falei com ele, às vezes o pai prefere ficar num momento, não numa zona de conforto, mas às vezes dentro de um conformismo que acaba de não ser aquilo que Deus deseja e quer para nós. E nós precisamos correr, nós precisamos sim olhar para o dia de amanhã, nós precisamos viver mais intensamente, buscar viver mais intensamente, e não posso me ocultar em dizer para os irmãos que muitas das vezes nós acabamos vivendo no automático, do dia a dia, daquele momento, daquela hora. E hoje eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia comigo num texto bem conhecido, Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, onde parece que nós estamos vivendo tempos onde vem situações da nossa vida e nós nos tomamos por vencidos, nos tomamos por uma situação como se não houvesse mais o porquê lutar, o porquê correr, o porquê desejar alcançar outras situações, outras etapas na nossa vida, colocando-nos numa
situação, às vezes que a minha salvação já está garantida, eu já sou salvo, já sou batizado e posso viver a minha vida tranquilamente, sem me preocupar com um trabalho na igreja, sem me preocupar com um trabalho melhor, sem me preocupar com uma expectativa melhor, sem me preocupar com um servir melhor. Simplesmente está bom o que eu estou fazendo. Está bom eu congregar, está bom eu tocar, está bom eu cuidar do som, está bom eu limpar a igreja, está bom eu dizimar, está bom eu dar glória, está bom eu pregar, está bom eu orar, está bom. A gente, de certa forma, nos colocamos numa zona de conforto, e essa zona de conforto, por muitas das vezes, passa a nos frustrarmos a nós mesmos, porque nós estamos nos amarrando a uma situação e às vezes ficamos chateados quando alguém chama-nos a atenção e fala: venha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos nos desenvolver, vamos nos florescer, vamos despertar. Mas nós não queremos. Mas a palavra do Senhor não espera essa posição minha. Por mais que a palavra do Senhor respeita a nossa posição. Você não quer, tá bom? O Senhor vai levantar outra pessoa, o Senhor vai fazer do Senhor a obra do Senhor, o tempo do Senhor, os propósitos, os desígnios são do Senhor. Mas uma coisa que eu não posso me ausentar de uma grande verdade é que o Senhor quer fazer mais através de mim. O Senhor quer fazer mais através de cada um dos senhores que aqui estão nesta igreja. E eu não quero falar somente na igreja. Eu não quero falar somente tocar bateria, tocar baixo, tocar guitarra, tocar teclado, cuidar do som, ficar na porta, limpar, orar. Não, o Senhor tem mais, o Senhor espera mais de nós. O Senhor não espera que nós nos acomodemos dentro de uma situação e por muitas das vezes a gente fala: não, tá bom. Se o Senhor salvar, salvou. Se o Senhor curar, curou. Se o Senhor libertar, libertou. Mas nós esquecemos da responsabilidade que está sobre nós. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, independente de tempo ou fora de tempo, vai, prega, faça. Ou seja, a palavra do Senhor nos traz um choque que nós não podemos ficar parados, acomodados. E eu estou acomodado, eu estou parado, eu estou numa zona de conforto. Imagino que 99% da igreja está quando nós nos defrontamos com a palavra de Deus e ela fala: ide, o que eu estou fazendo no ide? O que eu estou fazendo no reino? E esse texto, irmãos, ele veio como uma flecha, de uma forma que eu há muito tempo não tinha olhado ele nessa perspectiva que eu quero compartilhar com os irmãos. E a gente poderia falar: os que precisavam ouvir não vieram no culto, não. O Senhor marcou esse encontro para nós aqui nesta noite. E que o sangue de Jesus nos cubra. E que o nome do Senhor nos desperte, que o nome do Senhor nos sacoda, a mim como tem sacudido depois da conversa que eu tive com meu filho, também venha sacudir aos irmãos. E naquele dia, eu vou ler a versão que eu estou aqui, até o versículo de número 49. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te,
cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Só falta 41. Pai querido, Senhor, me enche da tua autoridade, ó Pai. Que a minha voz, Senhor, seja como a tua voz, direcionada a nós aqui reunidos nesta noite, ó Pai. Senhor, assim como tu falaste comigo, Senhor, no decorrer desses dias, fala com a sua igreja, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha como uma flecha, assim como atingiu o meu coração, atinja a nós aqui novamente, eu novamente, que estou reunido com a sua igreja. Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Nos dá essa ousadia, Senhor, intrepidez, Senhor, para falar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler um pouco aqui, para que a gente possa se situar, né? Esse texto é um texto conhecido de toda a igreja, mas às vezes nós paramos em algum sentido nessa situação que todos nós enfrentamos no momento em que parece que Deus ficou em silêncio. Quem de nós nunca passou por esse momento que parece que Deus ficou em silêncio? Há dias em que oramos e o céu parece fechado, há situações que continuamos vindo à igreja, lendo a Bíblia, servimos ao Senhor, mas por dentro sentimos um enorme vazio, como se estivesse remando contra os ventos contrários. Você já passou por isso? Você está nisso daí? Pois é, eu também já estive e às vezes me encontro nesse mar remando, como se eu estivesse remando contra o vento e não saio. E onde parece que Deus não está mais do meu lado, onde parece que eu não consigo ouvir a voz de Deus, onde parece que eu fui abandonado. E às vezes os irmãos que estão aqui nesta noite talvez se sentem na mesma situação. E uma das coisas que a gente não pode esquecer foi o Senhor falou: entra no barco e vamos atravessar para outra banda. Quantos de nós estamos nessa situação? Quantos de nós, irmãos, estão vivendo essa realidade hoje? Não é semana passada, não é ontem, ela ainda se faz presente hoje. O Adilson canta um hino: a terra seca sou eu, a terra seca está aqui. Pois é, quantas das vezes nós nos sentimos nessa terra seca? Onde parece que os louvores não falam, onde parece que a oração não flui, onde parece que a palavra ela sai mais uns 2 metros antes de chegar em nós, ela cai para o chão, ou às vezes parece que ela passa direto e não nos atinge, nós não somos agraciados, não somos tocados, não somos vistos, não somos enxergados pelo louvor, pela palavra, pela saudação, pelo testemunho. Quantas das vezes nós estamos que nem uma terra seca do Nordeste, trincado, rachado, esperando a água vir, esperando a chuva vir, esperando Deus fazer alguma coisa acontecer na nossa vida e não acontece nada. Quantas das vezes nós nos encontramos nessa situação? Quantas das vezes nós às vezes parecemos que nos perdemos dentro da casa do Senhor, nos perdemos no ministério, nos perdemos no servir, nos perdemos salvos, às vezes até brincando, eu sou um salvo perdido. O que é um salvo perdido? Aceitei a Jesus, venho na igreja, dizimo, oferta, evangelismo, compartilho, faço tudo para a honra e glória do Senhor, mas não tenho mais aquela vida. Estou numa terra seca, sedento, carente, desejoso, e por que não dizer frustrado, porque parece que eu estou vivendo um deserto que só eu sei
Ninguém parece que está vivendo aquele deserto. Ninguém está vivendo aquela frustração. Ninguém está vivendo aquele momento. A fé continua existindo, mas perdemos o entusiasmo. A esperança continua viva, mas está enfraquecida. É exatamente nesse cenário que encontramos os discípulos nessa passagem, irmão. Eles não estavam longe de Jesus, como nós não estamos longe do Senhor Jesus. Tem um texto na Bíblia que fala assim: onde estiveram 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Mas essa passagem fala-se como vai se tratar de um assunto que há necessidade de ter mais testemunhas. Mas a grande verdade é: aonde eu estou, o Senhor está. Aonde você está, o Senhor ali se faz presente. Porque o Senhor não depende de mais outra pessoa para estar conosco. A Bíblia fala que nós somos templo, morada e habitação do Altíssimo. O Espírito Santo de Deus vive em nós. Mas por muitas das vezes nós nos sentimos assim, sem força para orar, sem força para levantar uma mão, sem força para dar glória a Deus. E olha que isso tem que ser espontâneo na nossa vida. Mas às vezes nem vontade nós temos de levantar a mão, ou dar um glória a Deus, ou dar um aleluia. Quantas das vezes nós sentimos assim? Jesus não está longe, Jesus está com eles, está conosco. Mesmo assim vivemos uma das maiores crises da nossa vida. Eles viveram e nós vivemos. Meu filho, nós vivemos essa crise de se enfrentar situações onde parece que Deus se ausentou, onde parece que a fé não se surge efeito, não tem efeito, não tem eficácia. Simplesmente a fé parece que não tem eficácia, parece que a fé escureceu, parece que não adianta. Parece que não faz sentido mais. E quantas das vezes nós nos encontramos nessa situação? Quantas das vezes, irmão? O inimigo vem usando oportunidade em meio às situações que nos sobrevêm. E a Bíblia fala que o sol da justiça nasce para o injusto como para o justo. E às vezes nós aceitamos de Jesus e às vezes não queremos que nada acontecesse conosco, que nenhum mal nos sobreviesse. Seja familiar, seja da saúde, seja profissional, seja em tantas áreas. Às vezes nós nos pegamos nesse conflito e às vezes falamos: Senhor, eu te sirvo, eu te adoro, eu busco viver uma vida que te apraz, que te agrada ao teu santo nome. E essa passagem nos ensina que caminhar com Cristo não nos isenta, irmão, de tempestade, não nos isenta de tribulação, não nos isenta, irmão, de calamidade, não nos isenta de tudo aquilo que acontece com todo ser humano debaixo do céu, porque o céu nasce para todos. O dia nasce para todos, a chuva nasce para todos, a chuva vem para todos, irmão. Então, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ter uma fé alicerçada no Senhor, para que nesses dias maus nós possamos estar firmes, mesmo quando nós não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel. Mesmo quando às vezes nós caminhamos simplesmente por caminhar, mesmo quando simplesmente nós abrimos os olhos, levantamos da nossa cama porque temos que levantar, mesmo quando nós saímos para o nosso trabalho porque temos que sair. Temos os nossos compromissos, temos as nossas obrigações,
nossa responsabilidade, quão tamanha é a responsabilidade que cada um dos senhores, de nós, irmãos que estamos aqui, temos sobre os nossos ombros, e não podemos falhar, porque tem pessoas, seja da família ou fora da família, que dependem de cada um de nós. Versículo de número 35 vai nos dizer que naquele dia, sendo já tarde, Jesus falou: passemos. A travessia começou porque foi Jesus quem deu a ordem, foi Cristo quem disse: passemos para outra margem. Eles obedeceram e nós obedecemos, mas mesmo obedecendo, irmão, vem a tempestade. Essa é uma das primeiras conflitos, crises, impactos. Vem de frente conosco. Muitas das vezes nós acreditamos que obedecer a Deus vai significar ausência de sofrimento. A Bíblia ensina exatamente o contrário, pois existem tempestades que surgem justamente porque estamos no centro da vontade de Deus. Porque nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos caminhando segundo os propósitos e os desígnios de Deus. Foi o Senhor que falou: passemos para outra banda. E é justamente porque nós obedecemos a voz de Deus. Não parece, perdoe-me essa palavra, parece, é um acaso do destino. Não, muitas são porque nós justamente estamos caminhando em direção ao propósito de Deus. Eles obedeceram, nós obedecemos. Muitas pessoas acreditam que obedecer a Deus significa ausência. Quantas das vezes nós também, sempre falamos: Senhor, por quê? Mas eu busco, eu faço, por quê? José foi vendido pelos irmãos, Moisés enfrentou o deserto, Elias entrou em depressão, Paulo foi preso, os discípulos enfrentaram tempestade. E algo que é muito interessante, que a presença de luta nunca é sinal da ausência de Deus. O fato de você estar num momento crítico, de nós estarmos, porque eu também passo, não sou melhor, não sou super-homem, sou um ser humano, igual a todos os irmãos. Não quer dizer que Deus se ausentou de nós, irmãos. Não quer dizer que o Senhor virou as costas e nos abandonou. Talvez nós estejamos vivendo isso hoje. Eu não saí, nós não saímos da presença de Deus. Eu não abandonei a fé, nenhum de nós que está aqui abandonamos a fé. Mas tudo parece tão pesado. Parece um fardo. Sair de casa, ir para a igreja, pegar a Bíblia, estudar, pegar o instrumento, ensaiar, mandar uma mensagem, ligar, cumprimentar, abraçar, testificar. Parece que no nosso dia servir a Cristo tem se tornado um peso, tamanho. E Jesus, ele fala muito pelo contrário: vinde após mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis guaridas para as vossas almas. Mas parece que o fardo está pesado. Parece que às vezes vir à igreja, parece que dobrar o joelho em casa, pegar a Bíblia, orar, jejuar. O que é jejuar? Nem lembro quando foi a última vez que eu jejuei, eu nem lembro quando foi a última vez que eu orei, eu nem lembro quando foi a última vez que eu evangelizei, eu nem lembro quando foi a última vez que eu dobrei
vivendo o automático de servir a Cristo, pensando, tá bom. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a chama ainda arda no nosso coração mais e mais, porque estamos nos últimos dias. E essa chama precisa arder em nossos corações mais intensamente. Mas como? Se eu não quero orar, eu não quero jejuar, eu não quero consagrar, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero ir num culto na casa de Deus, tudo há uma dificuldade, certo? Vem a dificuldade. Mas nós nos acomodamos às dificuldades e as coisas só vão esmorecendo. A frieza, o ceticismo, a incredulidade, o será. Então, irmãos, se você está vivendo isso nessa noite, eu quero dizer para você que Cristo ainda está aqui, Cristo ainda está ao seu lado. A tempestade, as circunstâncias da vida não significa que Deus te abandonou, não significa que Deus nos abandonou, me abandonou, a todos nós que estamos aqui, pelo contrário. E às vezes o nosso compromisso é nós falar, não preciso orar, mas como orava, não apareceu. Para que orar? Não. Jejuar, o que é isso, irmão? Não preciso mais não. Olha, está tão fácil as coisas. Esses dias eu recebi um convite de um irmão para ir participar de um seminário, porque o irmão ia dar esse seminário sobre cura, para você curar as pessoas da igreja, pagar um valor lá para ele ir lá e te ensinar como curar. Misticismo, ocultismo, adivinhação, porque não dizer às vezes até magia entrando dentro das igrejas, e o povo achando que está tudo bem, o inimigo que há tempos atrás queria entrar na igreja, vamos orar, vamos consagrar para que o inimigo não entre. Hoje a situação está tão caótica que talvez é capaz de falar, vamos orar e consagrar para que ele não saia, porque não querem mais buscar a presença de Deus, não querem mais viver uma vida de santidade. Nós queremos viver uma vida em conformidade, uma vida literalmente em conformidade. Está bom, estou estagnado, está bom, estou vivendo sem expectativa, está bom, mas o Senhor não quer isso de nós, irmãos. O Senhor não quer isso de nós. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. E toda mudança vem com uma atitude, né? Toda mudança depende de uma atitude minha, uma atitude nossa, para haver a mudança. Marcos capítulo 4, versículo 38 vai nos dizer: Jesus estava dormindo. Essa provavelmente é a cena mais difícil. Eles estavam, numa tempestade, e eles olhavam para Jesus em meio à tempestade, e Jesus estava dormindo. Quantas das vezes nos sentimos assim? Senhor, o Senhor não está vendo? Foi exatamente isso que eles disseram, irmão. Não te importa que pereçamos? Essa pergunta ainda continua sendo feita por nós em nossos dias, nos dias de hoje. Talvez até hoje alguém proferiu essa pergunta. Senhor, não te importa que pereçamos? Senhor, não importa comigo? Senhor, não importa com a minha família? O Senhor não importa com a situação que eu vivo, com o momento que eu vivo? Deus, o Senhor, se importa contigo, sim. A tempestade não mudou apenas o mar, ela mudou a percepção dos discípulos. E as nossas tempestades também mudam a nossa percepção. Elas passaram a interpretar o silêncio como um abandono. Mas silêncio nunca significou ausência de Deus na nossa vida.
Jesus estava no barco todo o tempo. E há momentos que nós confundimos, né, irmãos, o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver. Mas por via das dúvidas, nós interpretamos como sendo a mesma coisa. O silêncio de Deus com a ausência de Deus. E muito pelo contrário. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Nem sempre, né? Quantos de nós já aprendemos, mas como a gente vê, né, acontecendo no mundo aí fora, e tem uma frase que diz: o povo tem memória fraca. Poxa vida, eu vejo acontecer isso na igreja. Vejo acontecer isso com o povo de Israel, quando saiu do Egito, com mão forte do Senhor. Chegou uma etapa e falou: vamos voltar para o Egito, porque lá nós tinha pão. Nós comíamos um fardo da amargura, né? Do sofrimento, do castigo de ser escravo, mas lá nós tinha pão. Lá nós tinha alimento. Já esqueceu, crente? Do que Deus já fez? Já esqueceu? Como está a sua memória? O que Deus já fez na minha, o que Deus já fez na nossa vida, nós esquecemos com tanta facilidade. Mas Ele permanece presente, irmão. Deus permanece presente. O Senhor permanece presente em meio às situações que nós estamos vivendo. O Senhor está em silêncio, mas Ele está presente conosco. As tempestades revelam o que existe dentro de nós. Antes da tempestade, todos eles tinham uma fé firme. Durante a tempestade, irmãos, apareceu o medo, a ansiedade, a insegurança, a dúvida. A tempestade não criou essas emoções, ela apenas revelou aquilo que já estava escondido. Da mesma forma acontece comigo, acontece conosco que está aqui. Há momentos que descobrimos que nossa segurança estava mais na circunstância do que em Cristo. Eu consigo, eu tenho habilidade, eu resolvo, eu posso, eu faço. Não. Está certo que algumas coisas nós conseguimos resolver com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria, com o nosso próprio desenrolar, né, do dia a dia, e percepção e facilidade de serviço e tantas coisas que nós aprendemos no dia a dia, assim como os discípulos aprenderam, porque a profissão deles, eles eram pescadores. Todas as habilidades eles tinham. Todas. Assim como você que está aqui nesta noite, você tem todas as habilidades. Mas nem tudo depende das nossas habilidades, daquilo que nós conseguimos, daquilo que nós podemos. Tudo está nas mãos de Deus. Nada foge ao controle de Deus na nossa vida. Onde está a vossa fé? Jesus perguntou, né? Onde está a vossa fé? O texto não diz que Jesus pergunta: você tem fé? Não, Jesus fala: onde está a vossa fé? A fé não desapareceu, ela apenas não foi achada. Eles estavam olhando mais para o vento, mais para a força da tempestade, coisa que nós habitualmente fazemos com muita facilidade, com muita destreza, se é essa palavra que eu posso usar nesta noite, é olhar para as lutas, para as adversidades, para as circunstâncias que
vem a nós. Eu já passei por isso. Eu faço. Isso daqui já resolveu. Isso daqui, simples, faz parte do meu dia a dia. Faz parte da minha experiência de vida. Isso daí eu já estou habilitado. Já estou acostumado a passar contas. Mas naquele momento, irmãos, eles viram que não adianta habilidade, não adianta expertise, não adianta conhecimento. Você talvez está nessa situação. Nossa fé desaparece, né? Mas ela apenas muda. Quando olhamos para os problemas, nossa fé diminui, porque nós não vemos aquele que pode e aquele que faz, estando conosco, não nos desamparando, não estando ausente. Mas quando eles olham para Cristo e decidem uma decisão, vamos aguardar mesmo, a esperança deles muda. Como que está o nosso foco? Será que eu estou tão assim, né, voltado a essa realidade? Será que eu estou assim, voltando, irmão, cada dia mais para uma expectativa totalmente frustrada, totalmente desalinhada, onde eu só consigo ver problemas, onde eu só consigo ver situações que não vão me ajudar? Como está? Como está? Como está? Como que está, irmão? Como está? Será que eu não estou jogando água na chama que está ardendo no meu coração? Será que eu mesmo, como às vezes eu falei com meu filho, eu mesmo estou me sabotando? Será que nós que aqui estamos não estamos nos auto-sabotando? E aí, irmão? O Senhor não espera isso de nós. O Senhor não espera isso de mim. Mas depende de nós mudarmos a nossa perspectiva. E até eu falei, poxa vida, sabe aquela visão que esse dia eu comentei com os irmãos? Se o Senhor encher a igreja, tá bom? Se o Senhor não encher a igreja, tá bom do mesmo jeito? Isso daí não é visão de reino. Isso é uma visão humanista, de conformismo. Tá bom, sim, nós estamos em 25, menos problema, menos dor de cabeça. Você acha que o Senhor quer isso? E espera isso de mim? Espera isso dos irmãos concordarem com o que eu falo? Irmãos, vamos ficar assim, estamos em uns 20 aqui, irmãos, tá bom. Senhor, Fábio, o reino, pregar, evangelizar, ganhar almas. Quantas das vezes nós nos colocamos no conformismo e aonde precisa que muitos tomem uma posição e ela vai falar, opa, não podemos nos conformar com essa visão, não podemos nos conformar com esse momento. O Senhor tem mais a fazer, Ele espera mais de mim e de nós. Então, irmãos, eu quero ver essa igreja cheia. Quero ainda no meu tempo comprar um terreno para essa igreja. Quero ainda no meu tempo ver essa igreja grande, com jovens, com departamentos, com muitas pessoas aqui louvando ao Senhor. Eu quero saber quem está comigo. Aleluia. Então nós precisamos levantar. Eu preciso correr e preciso que os irmãos corram junto comigo. Eu preciso que os irmãos corram junto comigo. Eu não sou Jesus, mas o ministério de Jesus foi 3 anos. Jesus deixou 12 homens incendiar o mundo. Você acha que o Senhor, Ele, como que está?
olhando para nós hoje, no compromisso do Cristo. Ele está assim, felizão da vida. Pegando das crianças, do mais novo que nós temos aqui, que é o Abner, até as irmãs que têm uma idade maior. Será que o Senhor está feliz conosco com relação ao BID? Ou nós nos conformemos? Tá bom. A Bíblia fala: os velhos darão frutos, seus frutos serão preguiçosos, os jovens caminharão, correrão e não se cansarão. E nós aqui, essa é a realidade da igreja do século XX, a qual nós vivemos, que eu vivo. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar essa realidade em mim. E nós juntos mudarmos essa realidade, irmão. Precisamos mudar essa realidade, porque essa realidade vai nos trazer ânimo novamente para viver, para correr. Porque senão nós vamos simplesmente ser mais um crente morno, né? Eu não quero mais ver isso. Não quero. Não quero. E tenho certeza, espero que os irmãos que aqui estão queiram também viver novamente o fogo do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo ardendo nos nossos corações, nos vossos corações. E essa chama só ocorre quando nós saímos do conformismo, do comodismo que nós estamos vivendo, que eu estou vivendo. Somente assim. Mateus 14 vai dizer que Jesus foi ao encontro dos discípulos. É outra passagem que Jesus não estava com eles, falaram simplesmente: vai, eu vou orar. Mas mesmo de longe Jesus estava vendo a tempestade que eles estavam enfrentando. E Jesus foi ao encontro deles. Pedro teve uma experiência com Deus, onde Pedro falou: Senhor, se és tu, mandei eu me ter contigo. Jesus falou: vem. Pedro só afundou porque num dado momento da caminhada sobre as águas, ele olhou para as águas, tirou os olhos de Jesus. Jesus caminhou em cima do problema. O problema para Jesus não é nada. O problema é que nós tiramos os olhos de Jesus e focamos e olhamos somente para o problema. E até uma frase interessante, né? Interessante. A direção do nosso olhar determina a estabilidade da nossa caminhada. Quando eu estava ensinando a minha filha não, o Jonatas e a Patrícia, minha irmã da bicicleta, o Jonatas praticamente ele pegou a bicicleta e deu uma voltinha, falou: pode tirar as rodinhas e já andou. A Patrícia demorou um pouco, mas qual que é a orientação que ele fala? Olha para frente, não olha para baixo, para o pedal, onde você está pedalando, olha para frente, tenha uma direção, olha para... Qual que é a nossa direção? Qual que é a direção que uma igreja tem que dar para os seus membros, para o seu corpo de obreiro? A direção é olhar para Cristo, é visualizar Cristo. Porque se nós olhar para o problema, daqui a pouco não existe nem mais igreja aqui no Jardim Eldorado. Porque os problemas vão sufocar a nossa vida espiritual e nós vamos naufragar na fé. E eu tenho certeza que nenhum de nós queremos isso. Jesus também acalma a tempestade interior, que é o que a maioria de nós passamos. Uma guerra interior, onde às vezes nem a esposa sabe, nem o esposo sabe, nem o filho sabe, nem a filha sabe, nem o pai sabe, nem a mãe sabe, ninguém sabe. É só aquela guerra que nós vemos, estamos vivenciando e guerreando ela sozinho. Jesus não te deixou só, Jesus está contigo. Quantas vezes dizemos, né? O Senhor não está vendo, mas o Senhor está vendo. Foi exatamente isso que os discípulos pensaram: o Senhor não está vendo, mas o Senhor está vendo todas as coisas. Então eu quero, nesta noite, pedir aos irmãos para nós nos colocarmos em pé e mudar a direção do nosso olhar, irmão.
Porque se nós estamos desestabilizados, é porque nós estamos dando atenção ao que não é essencial para a nossa vida, para nos mantermos em pé. Se o foco está só nos problemas, eu convido nesta noite a olhar para Cristo. Talvez você vai sair desse culto e vai dizer: poxa, o pastor falou tão bonito, tão legal, top, falou muito bonito, mas ainda eu continuo na mesma situação. Eu não mudo ninguém. Dê um passo para Cristo novamente. Quanto tempo você não ora mais a Deus? Quanto tempo você não busca mais a Deus? Quanto tempo você não chora mais? Quanto tempo você não fala mais em nisso, né? Quanto tempo você não é mais constrangido com o Espírito Santo de Deus? Depois do milagre, o mar ficou em silêncio, mas algo ainda mais importante aconteceu. O coração dos discípulos mudaram. E agora eles perguntam: quem é este? Toda tempestade produz uma pergunta, mas toda a intervenção de Cristo produz em nós uma revelação. Qual que é a pergunta sua nessa tempestade? Qual é a sua pergunta nessa tempestade? Qual é a sua pergunta? Em meio à tua pergunta, o Senhor vai te trazer uma revelação que vai trazer calma. Talvez o maior milagre que Deus queira realizar, talvez não é nenhuma dessas situações, essas circunstâncias. A principal é mudar nós. O Senhor, Ele quer restaurar a confiança, renovar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, curar o nosso coração, porque existe uma tempestade que acontece do lado de fora, mas existe outra que acontece aqui dentro de nós. Somente Jesus pode acalmar-nos. Somente Jesus pode acalmar. E aqui tem umas bem interessantes. Talvez você chegou cansado, sem força, sem entusiasmo, sem sentido para continuar. Talvez sua fé esteja abalada, talvez você esteja perguntando: Senhor, o Senhor ainda se importa comigo? Hoje Jesus respondeu como respondeu aos discípulos: sou eu, não tenha medo. Ele continua entrando em nossos barcos, continua caminhando sobre as águas, continua estendendo a mão para nós, continua estando em nós, estando em silêncio, mas presente, e continua dizendo: passemos para a outra margem, porque aquele que começou a caminhada, aquele que começou a boa obra, a concluirá. E nós fechamos hoje com aquele versículo maravilhoso que já foi até ministrado na igreja, ele foi tema da leitura oficial nesta noite: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso pensais. Pai, te louvamos por aqui estar. Te louvamos, Senhor, por ouvir e te falar conosco. Espírito Santo, age em nosso meio. Espírito Santo, realiza uma obra maravilhosa em nossas vidas. Traz esse despertamento para nós. Traz esse refrigério. Fortalece-nos a nossa fé nesta caminhada. Senhor, Tu pode acalmar esse mar interior, exterior nesta noite, porque a Tua palavra, Senhor, somente a Tua palavra, muda a história das nossas vidas. Pai, louvado seja o Seu nome.
Conduz nos nossos lares, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. Guarda-nos debaixo da tua promessa, que o teu Espírito Santo traz sobre nós o avivamento que nós precisamos no nosso dia, em o nome de